Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Neste vídeo estarei falando sobre a profanação e a purificação do santuário terrestre. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Nós vamos deixar como texto básico Daniel capítulo 8. O profeta Daniel, ou Daniarro, teve esta visão no ano 551 antes do Messias, que era no terceiro ano do reinado de Belsazar. Em visão, ele foi transportado para o futuro, para o Império Medo-Persa, que até então não havia assumido a liderança mundial. Yahweh então mostra a Daniarro o que acontecerá com seu povo. Pois Yahweh, conforme Amós capítulo 3, versículo 7, Yahweh, nosso Pai, nosso Criador, sempre anuncia a seus servos o que ele vai fazer. Certamente Yahweh não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. A profanação ocorrida no templo e o terrível massacre de milhares de hebreus durante o Império Grego foram previstos e anunciados por Yahweh. Em Daniel, capítulo 8, que é o texto base, o Medo-Persa é o carneiro. A Grécia é o bode. O assunto envolvia o santuário terrestre. O carneiro, Medos e Persas, o bode, a Grécia, de Alexandre o Grande. Este morre aos 32 anos de idade. Os 4 generais vai assumir o lugar de Alexandre o Grande no Império Greco-Macedônico. Então esse império vai ser dividido em 4 após a Batalha de Ípson em 301 antes do Messias. Passa a ser liderado ou passando a ser liderado por 4 generais. Cassandro ficou com a Macedônia, Lisímaco ficou com a Ásia Menor e a Trácia. Seleuco ficou com o norte da Síria, Mesopotâmia e Oriente. Desta dinastia saiu Antíoco Epifanes IV, o pequeno chifre de Daniel capítulo 8. Ptolomeu ficou com o Egito, a Palestina e o sul da Síria. A queda dessas divisões ocorreram na seguinte sequência. O reino da Macedônia caiu no ano 168 antes do Messias. O de Cassandro no ano 146 antes do Messias. Dos Seleucidas no ano 65 antes do Messias e do Ptolomeu no ano 30 antes do Messias. De acordo com a história, o Império Grego dominou o mundo de 331 a 168 antes do Messias. A partir de 168 surge então o Império Romano, o dente de ferro, como cumprimento da profecia. Os gregos antes dos romanos, no fim do reinado deles. 175 antes do Messias até 164. Levantou-se um rei feroz e sanguinário, Antíoco Epifânio IV, da divisão dos Seleucidas. A história nos confirma que o templo foi agredido e profanado por Antíoco Epifânio IV no final do Império Grego, no período de 168 a 165 antes do Messias, sendo depois purificado por Judas Macabeus. A atrocidade do rei Antíoco Epifânio IV, ou chamado o bode peludo, está escrito nos livros apócrifos de 1º Macabeus e 2º Macabeus. Conquistou o Egito dos filhos de Ptolomeu, conquistou a Terra Formosa
Yahushua-Alaim, e cometeu atrocidade, saqueou a cidade, matou os sacerdotes com muita crueldade e metade dos seus habitantes. Ele fez cessar os sacrifícios no templo e o culto de adoração a Yahu. Lançou a verdade por terra, destruiu o lugar do sacrifício no templo. Profanou o templo, construindo um altar de sacrifícios de porcos. Mandou queimar todos os livros das Sagradas Escrituras, que é a antiga aliança, e não perdoava um só de todos aqueles em cujas casas os encontravam. Construiu o altar ao deus pagão Zeus ou Júpiter. O período de profanação do santuário durou literalmente 1150 dias, 2300 manhãs e tardes. O cumprimento ocorreria no fim do Império dos Gregos. O sanguinário rei recebe a sentença. Daniel 8, versículo 25. A história nos confirma que Antíoco Epifânio IV saiu de cena por motivo de uma doença incurável. 1 Macabeus capítulo 6. Isso tudo foi 430 anos antes de Yahunan, o Batista, e depois Yahushua chegarem anunciando o reino de Yahu. Em 25 de Quisleu, de 148, no ano Seleucida, que corresponde a 20 de dezembro de 165 antes do Messias, do calendário juliano, o templo foi purificado e reedificado a Yahu por Judas Macabeus, conforme 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 54. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos. E muito obrigado e até o próximo vídeo.